Ezequiel 1, a partir do versículo 26. A vocação de Ezequiel. Esta voz me disse, essa voz não, é antes, por cima, 26. Por cima do firmamento que estava sobre a sua cabeça, havia algo semelhante a um trono, com uma safira. Sobre esta espécie de trono estava sentada uma figura semelhante a um homem. Via como metal brilhante, como fogo, ao redor dela, desde os seus lombos e daí para cima, e desde os seus lombos e daí para baixo. Via como fogo e um resplendor ao redor dela, como o aspecto do arco que aparece na nuvem em dia de chuva. Assim era o resplendor em redor. Esta era a aparência da glória do Senhor. Vendo isto, caí com o rosto em terra e ouvi a voz de quem falava. Esta voz me disse: Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo e me pôs em pé e ouvi o que me falava. Ele me disse: Filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se insurgiram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim até precisamente ao dia de hoje. Os filhos são de duro semblante e obstinados de coração. Eu te envio a eles e lhes dirás: assim diz o Senhor Deus. Eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde. Hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que haja sarças e espinhos para contigo, e tu habites com escorpiões. Não temas as suas palavras, nem te assuste com o rosto deles, porque são casa rebelde. Mas tu lhes dirás as minhas palavras, que ou quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo. Não te insurjas como a casa rebelde. Abre a boca e come o que eu te dou. Aleluia, até aqui. Senhor Deus Todo-Poderoso, louvado seja o teu nome. Maravilhoso é o Senhor, Pai. Quantas maravilhas, quantas pérolas, Senhor, o Senhor deixou para que pudéssemos aprender de Ti, Deus, e viver uma vida tão abundante e abençoada como o Senhor propõe, Senhor. O Senhor oferece a todos que creem e vivem contigo, Pai, em nome de Jesus. Venha, Senhor, abrir o nosso entendimento espiritual. Venha abrir, Senhor, para que possamos receber, entendendo e vivendo a Tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Fala por mim, através de mim. Manifesta-se, Senhor, diante de nós. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém? Podem sentar, amados. Aqui diz que a glória do Senhor. No hebraico, significa Kebu e Avé. A glória do Senhor. A tradução, ela foi feita, eu mencionei aqui antes, né, que a Bíblia foi escrita em 3 línguas, né? Grego, o que mais? Hebraico e Aramaico. Aramaico. Então, aqui a tradução, por que falar, saber a tradução do hebraico? Para ver que a Bíblia ela foi escrita, ela foi traduzida corretamente. Amém? Amém. Então, hebraico é Kebu e Avé, significa a glória de Deus. Eu queria que nós voltássemos aí um pouquinho em Êxodo 33. Êxodo é o segundo livro. Êxodo 33. Deixa marcado aí, tá? Nós vamos dar uma passeada na Bíblia. Nós vamos voltar ao texto.
33, versículos 17 e 18. Êxodo 33, versículos 17 e 18. Amém? Amém. Com misericórdia. Amém. Alguém está com misericórdia aí? Eu Espera um pouquinho. É o segundo livro da Bíblia. Tem Gênesis e depois é Êxodo. Ah, tá. 33. O que significa Êxodo? O que significa Êxodo? Quem sabe? Eu não sei. Saída. Saída do Egito, né? 33, capítulo 33. Êxodo 33, versículos 17 e 18. Amém? Acharam? 17 e 18. Glória a Deus. Disse o Senhor a Moisés: farei também isto que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Então ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. A tua glória. O Senhor aqui, ele diz no versículo 20, né, e acrescentou: não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Ninguém pode permanecer, ver a face de Deus e permanecer vivo. Aí você diz assim: mas Jó disse que agora eu te conheço face a face. Quando ele diz isso, não é que ele viu o rosto de Deus, é que ele viu quem Deus é. Qual é o Deus que ele cria, né? Então, Deus aqui diz para ele: olha, você não vai poder permanecer vivo se você olhar minha face. Rogo-te. Ali Moisés roga a ele. Antes, Deus diz para ele assim: pode pedir que eu vou fazer aquilo que tu me pedir. Né? Disse o Senhor a Moisés: farei também isso que disseste. Moisés, ele pede a presença de Deus. Se você for ler o texto, né? Ele está lá no Monte Sinai, nessa hora, quando Deus dá os mandamentos, 10 mandamentos para ele, né? E aí ele passou 40 dias lá em cima, 40 noites, não é isso? E aí Deus diz para ele: olha só, porque achaste graça aos meus olhos, eu quando te vi, quando eu te vejo, eu acho graça. Primeira coisa que Deus precisa olhar para nós e ver, achar graça em nós. O que significa achar graça em nós? Aqui tipifica Jesus. Vocês já sabem que Moisés tipifica Jesus. Moisés, o primeiro libertador, não é isso? Jesus, libertador geral, né? Para a salvação eterna. Aqui é o libertador do povo do Egito, tirando do Egito. Mas Jesus veio nos libertar das garras de Satanás. E é preciso olhar graça em nós. E como é que nós conseguimos graça? Como nós chegamos a ter a graça de Deus? Mediante ser discípulos de Jesus. Crer, ser batizado e seguir Jesus. Aprendendo de Jesus, vivendo o que aprendeu. E aí Deus vai olhar para você, vai olhar para mim e vai achar graça. Aleluia. Mas ele não disse só isso. Achaste graça aos meus olhos, né? Eu te olhei e achei graça em ti. E ele diz: eu te conheço pelo o quê? Versículo 17. E eu te conheço pelo teu nome.
Eu te conheço pelo teu nome. Qual é o seu nome? O que o seu nome fala sobre você? O meu nome é Fátima Juncken. Mas o que o meu nome fala sobre mim? Quando Deus diz, eu conheço pelo teu nome, Ele diz, eu sei quem você é, eu sei o que você faz, eu sei como é o seu coração, eu sei o que você pratica, eu sei tudo o que você faz. Eu conheço a tua integridade, eu conheço a tua lealdade, eu conheço a tua fidelidade. Deus tem te conhecido pelo nome? É uma reflexão que você precisa fazer. Nós precisamos fazer. Diante de tudo que eu faço, porque eu acho que eu não... Muita gente diz assim, eu sou justa. Não, eu não prejudico ninguém. Mas está obedecendo a palavra de Deus? Não, eu não falo palavrão, eu não roubo, eu não mato, eu não adultero. Mas está obedecendo a palavra de Deus. Está adorando a Deus. Está jejuando. Está buscando almas para o reino de Deus. Está sendo leal com Deus. Está congregando sempre. O que você está fazendo? Nós somos uma comunidade de Cristo. E uma comunidade, ela vive junta. Alguém pode dizer, morar lá no centro da Taquara e dizer que pertence à comunidade aqui? Não. Ninguém pode dizer que pertence a uma comunidade se não mora nessa comunidade. Nem nós podemos dizer que somos da comunidade de Cristo, porque o Evangelho é uma comunidade, é o corpo de Cristo. Se nós não pertencemos, só aparecemos de vez em quando. Se nós não jejuamos, se nós não lemos a Bíblia, se nós não fazemos o que Deus manda. Então ele disse, eu achei graça. E eu conheço você pelo teu nome. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E aí eu queria que você fosse lá em Apocalipse. Lá, aqui do início, lá do fim. Qual nome? Apocalipse 3. Versículo. Achou já Apocalipse? Versículo. De 1 a 6. Pode deixar que eu vou falar sempre. Apocalipse 3, de 1 a 6. Nós estamos buscando santificação. Nós estamos buscando estar numa posição em que o Senhor olhe para nós e encontre graça em nós. Encontre a presença de Jesus, a presença do Espírito Santo em nós. E aí, Apocalipse 3, de 1 a 6, todo mundo achou? Amém. Diz assim, ao anjo da igreja em Sardes escreve, estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, Jesus, e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que têm nomes de que vives e estás morto. Ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, de que tens recebido e ouvido. Guarda-o e arrepende-te, porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, Jesus aqui manda João escrever as cartas a 7 igrejas, e a igreja de Sardes, ele diz, eu conheço você. Eu conheço
que você tem nome, conheço as tuas obras. Deus está falando para nós, eu conheço, eu sei o que você faz. Assim como ele disse para Moisés, eu te conheço pelo teu nome. Ele está dizendo aqui, eu conheço você pelo teu nome. Quem é Fátima? Deus, Fátima junto de Deus vai saber quem sou eu. Ele sabe quem é você. Eu te conheço. Eu conheço as tuas obras, eu conheço o que você faz, eu conheço o que você fala, eu conheço o teu caminho, eu conheço o teu coração, eu conheço tudo de você. Deus conhece todas as coisas, e Ele diz, antes que a palavra chegue à boca, Ele já sabe até o que você vai falar. Ou seja, não dá para esconder nem os pensamentos de Deus. É verdade, sim. É verdade. Não dá para esconder. E Ele diz, sei, conheço as tuas obras que têm nomes de que vives, mas você está morto. Ele está falando com o anjo da igreja, ele está falando com o pastor aqui da igreja de Sardes. Você diz que é pastor, você se apresenta como pastor, você se apresenta como pregador da palavra, mas você diz que é cristão, que você acredita em mim, mas você está morto. O que significa estar morto? O espírito não está nele. Porque o espírito só está naquele que realmente nasce de novo e vive uma vida com Cristo. Não é o que você faz, você pode doar todos os seus bens para os pobres. Pode doar tudo, viver eu que vou morar na rua, você vai morar na minha casa, vou tirar minha casa, vou tirar tudo. Se você não tem uma vida com Cristo, se você não tem uma vida, não é discípulo, você não tem o Espírito. Você pode estar fazendo tudo. Se o meu coração aqui não se preenche com o Espírito Santo, se preenche com qualquer coisa te separa, qualquer coisa te afasta de Deus, qualquer coisa te impede de adorar a Deus, qualquer coisa te impede de congregar, qualquer coisa te impede de fazer as coisas, é porque o Espírito não está em você ainda. Você diz que está vivo, mas na realidade está morto. É o que ele está falando para aqui para o pastor. E o pastor estava em todo culto, né? Ele que fazia os cultos. Ele que pregava. Não basta só estar na igreja. Basta você estar de coração. Você precisa estar de coração. Né? Eu perguntei aqui na IBD, por que nós não podemos faltar culto? Por que nós não podemos faltar culto? Tá alto. Para não ficar morno? Por que você não pode faltar culto? Ter comunhão. Não deve, né? Adorar. É comunhão, tem que orar. O que mais? Mas por que você não pode faltar? Porque você pode orar em casa, né? Muitos dizem assim, não, eu não vou porque eu oro, eu assisto o culto em casa. Amados, nós não podemos faltar culto porque é ordem de Deus. É ordem, não é só mandamento, é ordem de Deus. Congregai-vos como de costume. Hebreus 10, não seja como alguns que não congregam. É ordem. Tem que congregar. Mas não adianta congregar com outras intenções. O congregar é com amor. É porque você, além de querer obedecer à ordem de Deus, você ama esse Deus. Você crê que Jesus é o teu Salvador. Você crê que Espírito Santo que veio é o teu Consolador. É aquele que vai caminhar contigo todos os dias. É aquele que vai te abraçar. É aquele que vai interceder por você com gemidos inexprimíveis. E você precisa ser alimentado por esse Espírito. Aleluia. Aleluia. Viver uma vida com Deus não é viver como viver uma vida de trabalho. Um dia você vai trabalhar, outro dia você tem uma dor de barriga, você não vai. Você arruma um atestado médico e dá um atestado médico, outro dia você precisa sair mais cedo, aí pede para sair mais cedo. Um dia você diz que não vai trabalhar e não vai mesmo. Não é como uma festinha que você decide ir ou não. Ou ir à praia, ou ir a qualquer lugar, não.
Aqui é um organismo vivo que precisa estar em movimento. Glória a Deus. E a falta que nós sentimos de pessoas é o que vai levar em Zacarias 13:7, dizendo que só 1/3 será salvo. Porque só 1/3 vai entender a profundidade do que é ter uma vida com Deus. A profundidade. Então, ele diz que só entrará, o vencedor será vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Aleluia. Interessante, voltando lá no texto, nosso texto. Que a mesma graça que Deus encontrou em Moisés, a mesma graça que ele encontra em Moisés, ele encontra em Ezequiel. Olha que maravilhoso, né? Ezequiel teve a graça de Deus também, e Deus dá uma visão, porque Deus deixou Moisés ver a glória dele. Ele, lá onde nós lemos em Êxodo, se você continuar lendo, você vai ver que Deus falou assim: eu vou te esconder numa penha, ou seja, numa brecha de uma rocha, eu vou passar e você só vai ver a minha glória, mas não o meu rosto. E Deus encontra a graça em Ezequiel, e ele dá uma visão para Ezequiel. Uma visão. Eu queria que você usasse a sua imaginação agora, pudesse agora imaginar essa visão de Ezequiel. Ele diz assim: eu vi numa visão um trono. Dá para imaginar um trono aí? Vocês conhecem um trono, né? Sobre esse trono tinha algo como uma safira. Safira é uma pedra preciosa, transparente, né? De Coridon, que ela é cristalina. É um mineral cristalino. Imagina então o trono, gente, olha que maravilha. Imagina se agora aqui Deus te dá uma visão. Eita! Esse trono, essa safira cristalina, brilhante ali, em volta dele. E ele diz que vê uma figura como um homem. Ou seja, ele não consegue ver o rosto, ele vê a silhueta e vê que é um homem, é o próprio Deus ali. Aleluia. Aleluia. Gente, que maravilha isso. Dá para imaginar isso? Você consegue ver? Se aparece para você aqui. Ele diz que esse homem era como um metal brilhante, reluzente. Não dá nem para você ver tudo ali direito como nós estamos vendo aqui uma outra, não tem como. Fogo e resplendor ao redor dela. Fogo. Lembra de Moisés lá na sarça ardente? Aquele fogo que não queimava, né? Mas aquele fogo do Espírito. Aleluia. Amém. Dá para imaginar isso? Glória, glória a Deus. Ao redor dele, ao redor do trono, ao redor da visão, aquele fogo, aquele resplendor maravilhoso. E ele diz ainda que tinha um arco como dia de chuva. Ele está falando de arco-íris. Tinha um arco-íris, né? Ele não aguentou e caiu com o rosto em terra. Porque ninguém que vê a glória de Deus consegue ficar de pé, amado. Aleluia. Lembra de Daniel? Ele foi com o rosto em terra também. Amados, é maravilhoso a gente ter uma visão assim. É maravilhoso. Eu não esqueço uma visão que eu tive com 6 anos de idade. Nós somos 18 primos, 18 netos da minha avó.
E sempre tinha reunião na casa da minha avó, era pai, era mãe, dia de todo mundo, era lá na casa da minha avó. E nossos filhos deu dinheiro para a gente comprar bala. Na esquina da rua tinha uma padaria. Saímos 18 correndo lá para comprar bala. Só que enquanto eu estou ali esperando, eu começo a sentir um vendaval. Já contei essa história. Acho que eu já dei esse testemunho aqui. Alguém não conhece esse testemunho? Eu não Levanta a conheço. mão. Eu senti aquele vento, aquele vendaval, e eu falei com meu irmão, que era mais velho, eu falei: Valdir, vai chover, olha o vento, está muito forte, vai chover, vamos embora. E eu fiquei com medo, eu falei: vamos embora. Ele virou para mim e falou assim: você está maluca, não tem vento nenhum. Tem vento nenhum. Eu falei: tem, eu estou, olha só, olha, sente até o barulho. E ele dizia: não tem vento nenhum. Eu larguei eles para lá e corri para casa. E quando eu corro, eu olho para o céu, as nuvens estão assim, ó, se movimentando. Daqui a pouco ela abre e eu tenho uma visão. Aleluia do Cristo. Deu para entender? Maravilhoso isso, amado. E o resplendor em volta dele. E essa visão não foi por acaso. Essa visão das nuvens e do vento forte, ele estava me passando para eu entender na minha vida que eu passaria por esses ventos. Mas ele estaria comigo e está comigo, aleluia, ele está com você, aleluia. É tremendo isso, amado. Eu já passei por muitas coisas que você não imaginei. Muitas coisas. Mas Jesus sempre esteve e estará comigo. E eu creio em nome de Jesus. E ele então, Ezequiel cai com o rosto em terra. E ele diz: filho do homem, põe-te de pé, que eu vou falar com você. Põe-te de pé. Levanta. Ele diz para você nessa hora: levanta. Sai da prostração. Sai do desânimo, sai do desespero, sai da angústia, sai da incredulidade. Sai da onde está te impedindo de ouvir a minha voz. Aleluia. Deus está falando com você nessa manhã. Sai da onde está impedindo de você ouvir e obedecer a voz de Deus. Ezequiel diz que o Espírito entra e põe ele de pé. Porque só o Espírito Santo na nossa vida é que nos permanece de pé. Aleluia, Deus. Aleluia. E para ouvir Deus, nós precisamos ter o Espírito para falar o nosso Espírito. Está dando para entender isso aí, irmãos? Amém. Entrou o Espírito, no versículo 2 diz, no capítulo 2, e aí o Espírito entra para poder falar com o nosso Espírito e transmitir para a nossa alma. Quando não existe Espírito Santo falando ao nosso Espírito, é a nossa alma que fala, e a gente pensa que é Deus falando, e não é, é a nossa alma falando. É a nossa alma. E aí, Deus diz para Ezequiel assim: olha só, Ezequiel, esse povo aí que você está clamando, esse povo que você está orando, esse povo aí, eles são rebeldes. Desde a época dos pais dele, eles insurgem contra mim. Ou seja, eles não obedecem ao que eu falo. Eles são contra mim. Esse povo que você está orando aí, eles não aceitam o meu poder. Eles sabem que há um Deus poderoso, Criador do céu e da terra, mas eles não aceitam o meu poder. Eles não querem caminhar comigo. Esse povo que você está orando aí, prevaricam contra mim. Desobedecem, são injustos, adúlteros, mentirosos.
mentirosos, enganadores, são duros de semblante, duro de coração, coração de pedra, não quer aprender. Duro de semblante, está sempre com a cara amarrada. Já viu pessoas que só andam com isso aqui franzido? Você olha, ou está triste ou está com cara amarrada, cabisbaixo. Não é pessoa espontânea, alegre. Porque quem serve a Deus, quem tem o Espírito Santo de Deus, é um povo alegre, amado. Não vai ficar andando que nem um... Quem serve a Deus está dando glória, está adorando, está sorrindo, porque está tudo bem. Não! Porque você sabe que não está tudo bem, mas que vai ficar porque você tem um Deus e você acredita que no momento certo Ele vai agir a teu favor. Ele está esperando você acreditar, Ele está esperando você agir, Ele está esperando você ter fé e acreditar e viver o que Deus tem. Aleluia! 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 E Ele continua dizendo, esse povo aí são obstinados de coração. Sabe o que significa obstinado de coração? E mesmo vivendo os obstáculos, olha só, tem gente comendo pedra, tem gente comendo farinha, roendo osso, tem gente sofrendo, mas não quer saber de Jesus. Sim ou não? São pessoas obstinadas, que não querem mudar. Não, eu que sei. E Deus sabe, Deus conhece meu coração. Gente, você está se enganando. Essa pessoa está se enganando. Deus conhece meu coração. Não, Deus diz que se você pensa que está vivo, você está morto. Porque você não obedece. Você quer fazer o que você quer, do jeito que você quer continuar com o seu coração falando para você que você está certa, que você é uma sofredora mesmo, porque Deus quer assim. Não é isso não, gente. Obstinado de coração que não quer aprender e acha que está empoderado. Não está empoderado não. Não está empoderado, está sem poder nenhum. Porque não tem equilíbrio emocional, por quê? A gente só cresce. Imagina só, você vai fazer uma construção, ele diz que a palavra de Deus, ela consola, ela exorta e ela edifica. Edificar significa o quê? Construir. Você consegue imaginar, construir um templo desse e botar só uma carreira de tijolo? Hã? Não. Aí você vai e coloca a tua ideia aí. Você coloca só a tua ideia. E aí você diz, não, daqui eu vou construir a minha vida. Aí vem alguém e diz assim, não, mas precisa de mais tijolo. Você precisa botar mais. Não, mas eu sei o que eu estou falando, é como eu quero. Vai viver no sacrifício, vai vir a chuva, vai vir a tempestade, vai vir tudo e vai te assolar porque você quer viver como você quer. São pessoas obstinadas e acham que tem personalidade. Isso é personalidade? Personalidade é você saber sim, valores, princípios, não abrir mão deles, e principalmente princípios e valores de Deus, mas você vai ouvir todas as coisas, vai reter, peraí, isso aqui é bom para mim, opa, peraí, isso aqui está falando da parte de Deus, isso aqui Deus permite, então eu vou fazer, eu vou viver isso, mas o resto que não presta você joga fora. O apóstolo Paulo vai falar sobre isso. Pessoas teimosas não entrarão no reino de Deus, irmão. Aí Deus vai e diz para ele assim, Ezequiel, escuta o que eu vou te falar. Eu vou te enviar até eles. Eles são tudo isso que eu te falei. E eu vou te enviar até eles. Mas você vai levar o meu recado, eles querendo ouvir, ou deixando de querer ouvir, você vai falar, vai dar o meu recado. É o que eu estou fazendo aqui, amado. Vocês querendo ouvir ou não querendo ouvir, vocês têm que ouvir o que eu estou falando. Que eu estou falando, não, que Deus está me usando para falar. Glória a Deus. Amém? Amém. Você vai levar o meu recado, querem ele ouvir ou deixar de ouvir eles, porque eles são
mas eles vão ouvir o que eu tenho para falar, porque depois não vai dizer que não sabia. Não vai dizer, não vai chegar na hora do juízo final lá, porque o Espírito Santo convence o quê? Da justiça, do pecado e do juízo. Então o Espírito Santo está falando. Amém? Vai chegar o dia do juízo, você não vai dizer assim, não, a minha pastora não pregou isso para mim. Eu não sabia, eu não li isso na Bíblia. Mesmo que eu não pregasse, você tem que ler a Bíblia. Não é verdade? Você tem que ler a Bíblia. Ouvindo ou não, porque eles são rebeldes. Você vai falar. E eles vão saber que teve um profeta no meio deles. Aleluia. Aleluia. E ele diz ainda, olha, não tenha medo não. Porque vão sair falando de você. Vão dizer que a tua palavra, a palavra que você está falando minha, o recado que você está me dando, está dando para eles, não é meu. Eles vão dizer um monte de coisa porque são rebeldes. Mas você continua falando, não tema. Mesmo que você ande sobre escorpiões, viva com escorpiões. Porque o escorpião é o que morde, né? Morde e mata. Mas não tenha medo que não vai morrer, você não vai morrer. Porque eu estou contigo, eu que estou te enviando, eu que estou te mandando, e você precisa fazer o que eu estou falando. Aleluia. Não temas, não temas. Não se importe com a cara feia deles, não se importe com o que eles falam, não se importe com nada. Fala o que eu te mandar. Amados, se tem uma coisa que Deus é exigente entre todas elas, Ele não permite que a gente fale coisas que Ele não está mandando falar. Ele abomina e Ele fala sobre isso. Profetas falsos, eu não te mandei falar isso. Mas tem pessoas dando profetadas aí do diabo, dizendo que é de Deus. Porque o diabo, ele conhece a tua vida também. Ele só não sabe o que você pensa. Mas ele conhece a tua vida. Fale tudo que eu te vou mandar falar. Não deixe nada de fora. Versículo 8 do capítulo 2. Tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo. Não te insurjas como a casa rebelde, ou seja, não faça como eles. Abre a tua boca e come o que eu te dou. Abra a tua boca e coma o que eu te dou. Deus está falando assim para Ezequiel. Ezequiel, olha só. Abre a tua boca e engula tudo que eu estou te ensinando e estou te dizendo para falar. Tudo, porque sabe de uma coisa? Primeiro Deus fala com o profeta para depois falar para a igreja. Se Deus não fala com o profeta, não é para falar nada. Primeiro, a palavra passa por aqui primeiro. O corte passa por aqui primeiro. A espada passa por aqui primeiro, para depois chegar na igreja. Aleluia. Porque ninguém pode falar aquilo que Deus não falou. Amém? Capítulo 3 aí, do mesmo texto de Ezequiel, de 1 a 3, diz assim: ainda me disse, filho do homem, come o que achares, come este rolo, vai e fala à casa de Israel. Então abri a boca e ele me deu a comer o rolo. O que é o rolo, gente? Eu estou dando rolo para vocês comerem aqui. É a palavra de Deus. Eu comi o rolo, abri a boca e ele me deu a comer o rolo. Ele me disse, filho do homem, dá de comer ao teu ventre e enche as tuas entranhas. Ou seja, a palavra de Deus. A tua mão tem que fazer o que Deus quer, os teus pés têm que fazer o que Deus quer, as pernas, a cabeça, tudo. Então ele está dizendo, dá de comer ao teu ventre e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Eu comi e na boca me era o quê? Doce como mel. Aleluia. Doce como mel. Porque a palavra, ela consola. Ela traz o consolo para o nosso coração. Ela exorta, porque ela nos ensina como caminhar para alcançar a bondade e misericórdia e a abundância de Deus.
e ela nos faz crescer na graça, no conhecimento, ela nos faz crescer na vida espiritual com autoridade e poder do Espírito Santo para expulsar principados e potestades da nossa vida, amado. Aleluia. Aleluia. Por isso é doce como mel. Epa, peraí, está sofrendo aqui, mas Deus está ensinando, expulsa isso aí. Profetiza sobre a tua enfermidade, diga, sai em nome de Jesus. Profetiza sobre a sua dor, diga, sai em nome de Jesus. Profetiza sobre a tua circunstância, aquilo que você está vivendo, e diz, em nome de Jesus, eu creio que já está curado, eu creio que eu vou ter uma vida próspera, eu creio que meu filho será salvo, eu creio que minha família será salva, eu creio que eu vou ganhar muitas pessoas para Jesus, eu creio que minha família vai viver o melhor nessa terra, como diz a palavra de Deus, é profetizar, é viver a palavra fé. Gente, olha só, o ser humano, ele tem uma mania, aos rebeldes, né, que é um lado péssimo que Deus abomina, e o outro lado que é dos mimimis. É a pessoa que tem necessidade de mostrar sofrimento, tem necessidade de muito abraço, de aconchego, e é uma pessoa que aumenta até as situações para poder dizer, olha como ela está sofrendo. Gente, sai disso, isso é a armadilha do Satanás. Para você não viver o melhor, para você viver sempre triste, para ter brecha para entrar na tua vida, para ter brecha para acabar com a tua vida, acabar com a tua família. Sai disso. Deus, ele diz, ser forte, corajoso, te põe de pé. Não é caído e nem é com soberba, com o nariz em pé. Tem que reconhecer que Deus é o nosso Senhor, é o nosso Criador, é o nosso Pai, é o nosso dono. Aleluia. Aleluia, aleluia. Precisamos comer, mastigar esse rolo. Mastigar a palavra de Deus. Aleluia. E no versículo 4 ele diz assim, daí do capítulo 3. Disse-me ainda, filho do homem, vai, entra na casa de Israel e dize-lhe as minhas palavras. E dize as minhas palavras. Amado, se Deus mandar falar, ele já mandou falar, que eu trouxe a mensagem. Eu, para trazer a mensagem, eu me separo. Ontem tinha um aniversário para ir, mas eu me separo. Se me convidarem com antecedência, qualquer compromisso para sábado tem que ser com antecedência, porque aí eu vou me separar na sexta-feira, porque eu não vou trazer coisas na minha cabeça, eu tenho que buscar de Deus. Amém? Então eu não fui no aniversário, pedi desculpa, amo a pessoa que me convidou, amo, mas eu pedi desculpa, mas não tem como, né? Eu disse, vamos sair a hora aí, vou marcar, a gente toma um café, faz um lanche, a gente bate um papo. Porque eu amo essa pessoa, né? Vocês conhecem ela. Ela já esteve aqui na igreja. Mas não deu para ir. Tem coisas, eu preciso estar bem no domingo. Não posso chegar aqui, semblante cansado, né? Me segurando aqui. Eu só vou estar aqui me segurando se eu estiver passando mal, mas eu vou vir assim mesmo, só se eu estiver morrendo, aí não dá. Está dando para entender, né? Fala, nós temos que falar de Deus. Nós temos que mostrar o amor que nós temos por Deus para as pessoas. Nós temos que mostrar esse amor que Jesus tem por nós para as pessoas. Porque hoje, principalmente, olha só, naquela época, quantas mil pessoas seguiam Jesus e quantas mil pessoas seguiram Pedro, seguiram os discípulos? Por que essas 1000 pessoas não seguem Jesus hoje? Porque, mas, como assim? Pastora, como assim? Quais são os lugares que estão lotados? Façam vocês o reflexo. Refletem vocês. Quais são os lugares que estão lotados? As
Já nesse mesmo. Não, eu não estou nem falando de vida secular, estou falando do próprio Evangelho. Quais são os lugares que você vê lotado? É onde tem cantores famosos. Sim ou não? Certo. Tem shows, Tem shows. Isso é seguir Jesus? Jesus deu algum show? Não estou falando contra isso. Você pode ir a um show, mas você precisa primeiro querer a palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus, viver a palavra de Deus. Está dando para entender? Precisa isso primeiro. Não é ir atrás de pessoas. A tua salvação é individual. Eu perguntei isso na sexta-feira. É individual, é o que você faz, é o que aqui ele está falando para rebeldes, está falando com Ezequiel, levar a palavra para rebeldes para que eles se quebrante diante de Deus e queiram ouvir a palavra dele. Ele não está convidando, falando, vai ter um show, vai ter o fulano de tal ali que é famoso. Não, ele está dizendo, ouça a minha palavra. Porque é a palavra que vai te libertar para você ter direito a uma vida eterna. No capítulo 37 de Ezequiel, Deus vai falar do Vale dos Ossos Secos, que você já conhece, eu já preguei sobre isso aqui. E ele dá novamente uma visão para Ezequiel, né, do Vale dos Ossos Secos. Um monte de osso, crânio, né? E ele diz, Ezequiel, olha para isso aí. Olha, aqui ele manda levar a palavra. Aí lá no capítulo 37, ele já vê as pessoas mortas. Ele diz, Ezequiel, vê, esse povo continua morto. Você acha que eles conseguem reviver? Será que vocês, olhem, Deus está falando contigo assim, olha para a tua família. Olha para aquele que não é convertido ainda. Olha lá para fora. Você está vendo pessoas mortas? Pensa que são vivas, mas estão mortas. Você acredita que eles podem reviver? Amém. E Deus fala com Ezequiel. Ezequiel diz, só tu sabes. E diz, sopra. Os 4 cantos do vento, venha sobre esses ossos. Venha sobre esses mortos e reviva. Sopra, nós temos que soprar o vento do Espírito. Né? Nós temos que orar para que o Espírito Santo toque as pessoas. Sabe por quê? Só com o toque do Espírito Santo, porque é Ele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Se você não se convenceu ainda, se as coisas estão te prendendo, ora sobre você mesmo. Ora para o Espírito Santo interceder por você, para os gemidos inexprimíveis. Mas tem pessoas lá fora que você precisa soprar, falar de Jesus, orar e trazer para Cristo. Aleluia. Aleluia, sopra. Aleluia. Só tem um meio, amado, de ressuscitar. Só tem meio de ressuscitar em Cristo. Só. É conhecendo e obedecendo a palavra de Deus. É vivendo a palavra de Deus. É através da sua palavra que nós vamos ser libertos e ter vida de fato. Amém? Amém. Aleluia. Aleluia. Receba essa palavra em nome de Jesus. Deus está falando. Deus mandou a mensagem da palavra. Porque Ele quer dar vida de fato. Nós estamos aqui de branco e nós vamos orar. Vou pedir vocês para virem aqui para frente. Está de frente ao altar do Senhor. Senhor. Aleluia. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o sublime amor de Deus, a comunhão e consolação do Espírito Santo sejam com todos hoje, para sempre. Digam amém. Até aqui nos ajudou o Senhor, por isso estamos. Amém.